YouTube, sem Instagram, sem WhatsApp, sem Facebook, sem uma câmera sequer. Como que as pessoas faziam para registrar os acontecimentos importantes para elas e para o lugar onde elas viviam há muito tempo atrás? Quem respondeu através das artes acertou. Nós temos várias esculturas e pinturas, por exemplo, que retratam a história dos mais diversos países e povos. E no caso do nosso país, essa pintura que está aqui do lado, ela é uma das mais importantes. Ela se chama O Grito, ou Independência ou Morte, de um pintor chamado Pedro Américo. O Pedro Américo, ele se ofereceu e foi contratado pelo governo brasileiro, na época que o Brasil ainda era um império, para pintar e retratar a independência do Brasil e o como esse acontecimento foi importante. É importante, para começo de conversa, que vocês saibam que o Pedro Américo ele era um dos artistas mais renomados daquele período. Ele era muito famoso. Para vocês terem uma noção, ele tinha sido uma criança prodígio, tipo essas que vão cantar nos programas de televisão. Então, só que ao invés de cantar, o talento dele era pintar. Então, aos 10 anos de idade, ele saiu com uma expedição, um grupo de artistas, desenhando e pintando a realidade do Brasil. Com 13 anos, ele já estava na Academia Brasileira de Artes, o que é equivalente a uma faculdade. Vocês conseguem imaginar isso? Então, ele foi crescendo e se tornou o maior artista do Brasil. E lá em 1886, ele chegou para o governo brasileiro, na época que o Brasil era império, que tinha um rei, falou assim: eu quero fazer uma pintura muito da hora para mostrar como que a independência foi algo importante para o nosso país. O governo brasileiro pensou, falou, nossa, seria legal, mas não aceitou logo de cara. Por quê? Porque o Pedro Américo era um artista caro. Ele fez várias pesquisas para saber como que as pessoas se vestiam naquela época e como tinha sido de fato essa proclamação da independência. Então, é importante que vocês tenham em mente que isso aqui não foi feito no momento que a independência aconteceu. Muito pelo contrário, foi feito 64 anos depois que o Brasil já era independente. Ele começou a pintar em 1886 e terminou em 1888, porque para ele fazer essa pintura aqui, ele precisou de muito estudo, de muita pesquisa, desde a maneira como as pessoas se vestiam, até como eram as habitações, o relevo, onde foi proclamada a independência, e ele conseguiu colocar tudo isso nesse quadro aqui. Eu vou contar rapidinho para vocês alguns elementos que são extremamente importantes no quadro para a gente visualizar a grandiosidade dessa obra do Pedro Américo e ao mesmo tempo entender um pouco melhor esse contexto, esse cenário que ele construiu para a independência do Brasil. Então, obviamente, no centro do quadro, a gente tem o considerado grande herói nacional, grande herói da independência, que é quem? O Dom Pedro I. Então ele tá lá com a sua espada em punho, dando o famoso grito, nome do quadro, independência ou morte. E nesse momento, nesse ato de heroísmo, todos os soldados se viram com seus cavalos na direção dele e obedecem a sua ordem. Mas, professora, como que a senhora sabe que eles obedecem a ordem? Como que o Pedro Américo representou isso? Prestem atenção, nesse primeiro soldado que tá aqui, ele tá tirando do braço dele o brasão vermelho e azul e tá jogando fora. E o soldado que está do lado dele também está na iminência de fazer a mesma coisa, tirar e jogar. Esse brasão, ele era o símbolo da união de Portugal com o Brasil. A união para Portugal, né? Porque para o Brasil era a dominação. Então, quando Dom Pedro I grita independência ou morte, ele está declarando a liberdade do Brasil. E a liberdade do Brasil era a revolta contra Portugal. Então, o Pedro Américo tentou representar esse sentimento de se tornar independente, de se tornar livre de Portugal. Ele também retratou aqui o riacho do Ipiranga, as margens do Ipiranga, que estão aqui no cantinho do quadro. Além disso, ele também retratou o brasileiro, que estava de espectador, olhando
para o que estava acontecendo, para os acontecimentos políticos. Nós temos esse brasileiro aqui com a sua tropa de mulas, de muares, fazendo transporte de mercadorias. E ele passa no momento que isso está acontecendo e fica, ué, o que tá pegando aqui? Então, o Pedro Américo, ele conseguiu representar esse contexto, fazer uma construção através da imagem do que foi a independência para deixar isso registrado na história desse país e se tornou de fato um dos maiores símbolos do 7 de setembro da independência do Brasil. A gente continua conversando aí, mas antes eu quero deixar uma questão. Será que foi assim mesmo? Será que foi desse jeitinho? Será que o Dom Pedro estava num cavalo tão bonito e com essa pose toda de herói? A gente vai responder junto com vocês.